Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a plotagem do trabalho que vocês estão executando do projeto arquitetônico final. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu verifiquei que muitos alunos tiveram dificuldades na execução da plotagem e houve uma confusão ali no entendimento de qual a escala que deveria ser adotada no projeto na hora de plotar, porque no vídeo explicativo, que é um vídeo geral, eu utilizei a escala 1:75 para fazer a explicação, tá? Mas a escala a ser adotada seria a própria escala do projeto que eu mostrei para vocês, que eu entreguei para vocês lá no início dos nossos trabalhos, né? Na verdade, a ideia era fazer exatamente o que eu entreguei para vocês, né? Então, acho que isso não ficou muito claro ali na explicação do exercício. Então, também para ajudar vocês na execução dessa etapa, eu sei que é complicada a parte da plotagem, tá? Eu decidi executar a plotagem inteira do início ao fim desse projeto aqui com vocês, tá? Então, a gente vai adotar as escalas que estão no projeto original, ou seja, a planta baixa do térreo na 1:50, né? A planta de situação, para quem conseguiu executar a planta de situação, ela não tem escala, se vocês forem olhar, né? Então, a gente não vai utilizar uma escala padrão, a gente vai só aproximar a situação para fazer o desenho, tá? A planta do segundo pavimento também está na escala 1:50, a planta de cobertura está na escala 1:100 no projeto original, e cortes e fachadas estão na 1:50. Essas escalas são as escalas padrão de um projeto arquitetônico. Tá? Então, geralmente o projeto arquitetônico ele é apresentado, né, o projeto de prefeitura, na escala 1:50 ou na escala 1:100, dependendo da dimensão do projeto. Mas residências é quase certo que serão apresentadas na escala 1:50, a não ser que elas sejam muito grandes, né, e aí não caibam em uma prancha tamanho A0. Tá? Então, a gente vai fazer esse procedimento desde o início, eu vou fazer esse procedimento no vídeo desde o início, partindo do zero. Tá? Então, aí vocês podem executar a plotagem, né, acompanhando aqui esse vídeo específico para essa plotagem. Entretanto, vocês vão ver que o procedimento de execução da plotagem, ele é o mesmo procedimento, né, que foi adotado no vídeo anterior, né, que é o vídeo que incluía a plotagem daquela primeira casinha que a gente desenhou, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou aqui, no caso, com o arquivo dos desenhos originais, tá? Aqui no meu DWG. E, digamos, eu estou com os meus desenhos concluídos e eu vou executar a plotagem desses meus desenhos, tá? Então, como eu falei para vocês, eu costumo executar, né? No vídeo anterior eu mostrei que eu executo a plotagem por meio do layout, que é o Paper Space no AutoCAD, tá? Nesse momento aqui, eu estou no Model Space, é a minha área de desenho, e o layout é essa área que nós temos aqui, né? Vocês vão ter uma planilha aqui na lateral, em que a gente entra no que a gente chama de espaço do papel. Eu costumo fazer quando eu tenho pranchas, né, para serem organizadas, em que eu tenho mais de um desenho por prancha, em que eu tenho uma margem e um selo e a identificação dos desenhos, todos esses elementos eu costumo fazer no layout, tá? Então, vocês vão ver o procedimento de plotagem na vida profissional de vocês ser executado de outras maneiras. Existem muitas pessoas que não sabem utilizar esse espaço do trabalho aqui, né, do Paper Space, que a gente chama, e acabam executando a plotagem no Model Space, lá dentro desse espaço aqui mesmo. Inclusive, esse projeto aqui, originalmente, ele tinha a plotagem executada no espaço do Model Space. Então, as pranchas foram organizadas no Model Space. Tá? Eu vou ensinar o procedimento, né, o que eu costumo utilizar e que é o que eu considero que é mais adequado e mais correto, porque o espaço do Paper Space ali, ele serve exatamente para isso, ele serve para a organização das nossas pranchas. Tá? E em um outro vídeo, que não vai ser postado essa semana, porque eu não quero que vocês se confundam, mas em um outro vídeo eu vou explicar a plotagem pelo Model Space, apenas para que vocês saibam fazer a execução no Model Space, tá? Porque vocês vão encontrar projetos que estão configurados para serem plotados no Model Space.
E aí vocês vão ter como fazer a plotagem por meio do Model Space, tá? Mas no nosso caso, eu quero que vocês aprendam a executar a organização de pranchas e a plotagem no Paper Space em um primeiro momento. Depois eu vou explicar o outro procedimento e vou explicar o porquê que eu não considero que ele é o mais adequado também em um outro vídeo, somente a título de conhecimento de vocês, tá? Eu não vou pedir que vocês façam plotagem no outro modo, tá? Então a gente vai executar somente essa plotagem. A gente pode vir a executar alguns exercícios de plotagem se vocês acharem necessário, porque esse procedimento é um procedimento difícil, né? Vocês já devem ter percebido que não é muito simples fazer o procedimento de plotagem e leva um tempo para os alunos aí assimilarem essa informação. Tá? Então, digamos, eu estou com o meu desenho aqui realizado, né? Ele foi feito, desenhado aqui nesse caso, em centímetros, né? Então eu consigo visualizar isso pela dimensão aqui da minha parede, né? A minha parede ela tem 20, então ela tem 20 centímetros. A unidade de desenho utilizada nesse caso foi centímetros, né? Que é a unidade que eu tenho trabalhado com vocês aí todo o semestre. Eu acho importante destacar essa questão porque vocês vão receber projetos que não necessariamente vão estar em centímetros, então vocês também têm que saber, no caso desses projetos que foram desenhados considerando a unidade de CAD o metro, vocês têm que saber como é que vocês desenvolvem a plotagem nesses casos, que não vai ser igual exatamente a esse procedimento que eu vou mostrar aqui para vocês, porque os fatores de escala alteram segundo a unidade que foi utilizada no desenho. Tá? Então, tudo isso, com o tempo, vocês vão aí assimilando. Nesse caso, acabei de verificar, os desenhos foram feitos aí em centímetros, né? A unidade do CAD considera 1 centímetro da unidade real. Lembrando que no Model Space, a gente tem sempre o desenho realizado na representação do objeto real, né? Eu estou representando aqui o objeto na sua dimensão real. Né? No caso, eu estou considerando uma unidade de desenho do AutoCAD equivalente aqui, neste caso, a 1 centímetro do tamanho real. Tá? Então, lá no layout, tá? Eu já tinha as pranchas configuradas anteriormente, que foram as configurações que eu fiz para passar esse material para vocês, né? A organização de prancha que eu fiz para passar esse material para vocês. Tá? Então, eu já sabia de antemão que vocês iriam precisar de 4 pranchas tamanho A1, foi por isso que eu coloquei no material de vocês que vocês utilizariam 4 pranchas tamanho A1. Tá? Então, geralmente a gente não tem essa informação de antemão, a gente tem que verificar os tamanhos em que vão ficar os desenhos, para então saber qual é a prancha que a gente vai utilizar. Então, no nosso caso, a gente vai partir totalmente do zero. Vocês têm no arquivo padrão de vocês, né, a guia do Paper Space aqui, denominada pranchas. Lá dentro dessa guia, vocês já têm uma série de pranchas com dimensões segundo aí as normas da ABNT, né, de A4 até A3, A2, A1, até A0. Então, essas dimensões aqui, elas são, se vocês forem medir, vocês vão ver que elas estão feitas aí em milímetros. Tá? Isso acontece porque o Paper Space, ele é um espaço, ó, vejam, 210 por 297, o tamanho A4, certo? Essa dimensão é uma dimensão medida em milímetros. O espaço do papel, o Paper Space, é um espaço que mostra os objetos em milímetros. Então, quando a gente coloca o desenho aqui, a gente tem aquelas viewports, aquelas janelas que eu expliquei no outro vídeo, onde a gente coloca aí um fator de escala que mostra a relação do desenho lá que nós fizemos lá no Model Space, né, segundo a unidade em que ele foi trabalhado no Model Space, e a relação para esse espaço aqui do papel que está em milímetros. Ok? Então, isso é mais para que vocês entendam qual é a lógica aqui do AutoCAD, né? O Paper Space ele é um espaço que está sendo desenhado em milímetros, aqui sempre, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer a configuração, né, dessas nossas pranchas é fazer o enquadramento do desenho. Digamos que eu não saiba ainda qual é o tamanho que vai ter o meu desenho. O que eu vou precisar primeiro é fazer as minhas viewports, as minhas janelas. Então, aqui a gente já tem uma série de viewports desenhadas, né, no nosso template, mas a gente vai desenhar elas do zero. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar
a minha layer de viewport ativa, porque eu quero desenhar a minha viewport na layer viewport, que como vocês viram, né, não sei se vocês viram o outro vídeo, mas no outro vídeo eu mostrei que essa layer, ela está com a impressora desativada. Isso significa que a janela, a linha da janela que eu vou desenhar, né, essa viewport, essa janela que vai me permitir a visualização dos desenhos no Model Space, ela vai estar desligada, ela não vai aparecer na minha impressão, tá? Então, ela já foi configurada para isso. Então, para eu abrir uma viewport, eu devo dar o comando MV. MV é o atalho da viewport, eu dou um clique de um lado, um clique do outro lado e abrir uma viewport. A minha viewport não saiu na cor da layer viewport, né? Ela saiu em cor magenta. Às vezes o AutoCAD ele faz esse tipo de execução assim, não tem problema. Basta que a gente venha aqui na guia de propriedades, né, da layer e coloque a cor da layer. Também não importa, tá? Se sair magenta, não tem problema se ficar a cor magenta. Nesse caso, né, porque a gente não vai imprimir essa layer. Então, vejam que agora eu fiz a abertura de uma janela, né, aqui eu estou com todos os meus desenhos, né, do meu Model Space englobados aqui, como se eu tivesse dado um Zoom Extend dentro dessa janela. Então, a janela da Viewport, ela serve para que eu visualize os desenhos que foram feitos lá no Model Space. No meu caso aqui, tem um monte de desenho, tá, nesse arquivo, porque esse arquivo é o que eu utilizei para explicar os procedimentos de execução dos desenhos individuais ali para vocês, é o mesmo arquivo. No caso de vocês, vocês devem ter somente os desenhos que vocês fizeram e talvez algumas execuções aqui intermediárias. Tá? Então, cada um de vocês vai ter englobado aí os desenhos que foram executados lá no Model Space. Como eu já falei no outro vídeo, dando dois cliques dentro dessa janela, a gente consegue, com o scroll do mouse, com a ferramenta Zoom, aproximar e reduzir aí os desenhos que estão no Model Space. Então, isso significa que nesse momento eu estou dentro dessa janela aqui, dessa viewport, visualizando os desenhos no Model Space. Eu estou trabalhando no Model Space somente nessa janela. Se eu clicar nessa outra janela aqui de cima, né, que já é uma viewport também, agora eu estou trabalhando no Model Space dentro dessa outra janela ali. E assim por diante. Eu tenho várias janelas que me permitem visualizar o meu Model Space, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou começar enquadrando o meu primeiro desenho, que é a minha planta baixa. Então, a minha planta baixa do meu pavimento térreo, como eu falei para vocês, a gente vai fazer na escala 1:50. Então, com a ferramenta de aproximação do zoom, a gente consegue colocar as escalas, né, da nossa viewport. Então, para fazer a configuração de escala específica que eu quero, para que eu tenha essa relação do desenho que eu fiz no Model Space para o desenho no Paper Space, fazendo essa transição para milímetros também e colocando na escala em que eu quero, eu tenho que alterar o meu fator de escala. Então, para fazer essa alteração, a gente deve vir aqui, ó, onde a gente tem as escalas da janela. Vocês têm uma série de escalas aqui pré-definidas, que já vem, inclusive, no AutoCAD, e a maior parte dessas escalas, elas estão desenvolvidas para quem está trabalhando com a unidade do CAD em milímetros, né? Que acontece muito, por exemplo, quem é da engenharia mecânica, por exemplo, trabalha geralmente o AutoCAD em milímetros, né? O AutoCAD ele é originalmente para ser trabalhado em milímetros e várias ferramentas elas estão configuradas para isso. Então, nesse caso aqui, várias dessas escalas são para quem trabalha em milímetros. Então, para quem está trabalhando lá no Model Space com a unidade do CAD em centímetros, como é o nosso caso, nós temos que fazer a configuração das escalas. No caso do arquivo template que eu mandei para vocês, do arquivo padrão, vocês já têm aqui em cima a configuração 1:50, para quem trabalha em centímetros, porque eu já deixei essa escala aqui pronta. Tá? Então, nesse caso aqui, para colocar o desenho da planta baixa na 1:50, basta que vocês, com a viewport ativa, selecionem ali a escala 1:50. Então, vejam que ele enquadrou ali o meu desenho da minha planta baixa. Feito isso, eu vou dar dois cliques fora da minha janela e agora eu vou enquadrar somente o desenho que eu quero, tá? Que nesse caso aqui
é a minha planta baixa. E dessa maneira, clicando nos pontos da viewport, que agora eu estou trabalhando no Paper Space, no espaço do papel, eu vou somente enquadrar o meu desenho que eu quero que vá para a minha prancha. Feito isso, enquadrei o primeiro desenho, a minha planta baixa do pavimento térreo. Eu vou agora fazer a mesma coisa, só que agora eu vou enquadrar a minha planta baixa do meu pavimento superior. Eu vou copiar simplesmente a minha viewport agora aqui para baixo, tá? Porque é mais fácil eu fazer isso do que eu criar uma outra viewport, né? Quando eu crio uma outra viewport, eu tenho que fazer todo esse procedimento de novo. Eu tenho que colocar a escala, né? Nesse caso aqui, se eu copio essa viewport, essa minha próxima viewport, ela já vai vir na escala certa, na 1:50. A maior parte dos meus desenhos, eles vão estar na 1:50, tá? Então, eu vou copiar direto aqui essa viewport, eu só vou acionar o orto, né, para fazer a cópia da viewport, para já ficar orientada caso seja necessário. E feito isso, agora eu quero enquadrar aqui dentro dessa minha segunda janela, a minha planta baixa do meu pavimento superior. Eu vou dar 2 cliques na viewport sem tirar a escala do lugar. Isso tem que ter bastante atenção, porque qualquer toquezinho que eu dou no scroll do mouse, eu tiro a escala certa, certo? Então aqui eu já estou na escala errada, já estou com a escala, ela não está correta, já não está mais na 1:50. Então eu tenho que ir lá de novo na minha escala e colocar 1:50. Tá? Então, feito isso, eu estou agora com essa segunda viewport ativa, eu vou utilizar a ferramenta Pan, e eu geralmente, nesse momento, não utilizo o pan do scroll do mouse, tá? Se vocês, não sei se vocês lembram, mas se vocês segurarem o scroll do mouse, vocês têm a ferramenta Pan aqui, tá? Eu não costumo, na viewport, utilizar o scroll para ativar a ferramenta Pan por causa da possibilidade de alteração da escala, que eu comentei anteriormente. Eu não quero que a minha escala seja alterada, então, para ativar o Pan dentro da viewport, eu costumo escrever o atalho Pan, tá? Porque aí eu utilizo o botão esquerdo do mouse para mexer com a minha mãozinha aqui. Tá? Então, feito isso, agora eu enquadrei a minha segunda planta baixa. Ela já está na escala certa, né? Agora eu dei um ESC do mouse do teclado, perdão, e apareceu aqui de novo a minha barra de escalas. Tá? Então, agora eu já enquadrei a minha segunda planta. Posso agora dar 2 cliques fora, né, do meu enquadramento aqui da minha janela, para então, de novo, selecionar somente a parte do meu desenho que me interessa. Eu sei que não tem nada ao redor aqui nesse caso, mas eu gosto de deixar a viewport bem no limite ali do desenho, né? Porque isso me auxilia depois na organização da prancha. Feito isso, agora eu já tenho as minhas duas plantas, né? As minhas duas plantas baixas principais. Eu vou colocar a minha planta baixa da cobertura. De novo, eu vou só copiar a minha viewport, então, comando CO, seleciono a viewport e trago ela para baixo. Agora eu tenho minha terceira viewport já copiada, eu vou dar 2 cliques dentro dessa viewport e com o comando Pan vou procurar a minha planta de cobertura. A minha planta de cobertura, ela não vai estar na escala 1:50. Então, nesse caso aqui, ela está na escala 1:100 no nosso projeto original, tá? E para colocar ela na 1:100, já que eu não tenho a escala 1:100 feita, né, nesse arquivo padrão, eu vou ter que criar essa escala 1:100. Então, para fazer a criação de uma escala nova, independente de qual seja a escala que vocês precisem fazer, o procedimento é sempre o mesmo, tá? Vocês podem vir aqui na barra de escalas, onde vocês já têm escalas pré-determinadas. Nesse caso aqui, eu preciso criar uma nova escala, que é a escala 1:100, para quem está desenhando em centímetros. Então, eu vou personalizar uma escala nova. Então, eu venho aqui em personalizar e eu vou adicionar, então, essa escala nova e vou fazer o mesmo padrão que eu já utilizei ali, né? Eu gosto de escrever do lado centímetros para identificar que essa escala que eu estou criando, ela é para quem está desenhando em centímetros. Então, eu vou escrever 1:100, underline centímetros. Esse é o nome da minha escala, ou seja, eu vou criar a escala 1:100 para quem está desenhando em centímetros. E agora eu vou colocar
as duas propriedades de escala que eu preciso informar aqui para que ele coloque a escala correta desse meu desenho. Tá? Então, no caso, a primeira informação que eu tenho que colocar são as unidades do meu papel. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, as unidades do meu papel, elas me informam a relação que existe entre a unidade de desenho que eu utilizei lá no Model Space e a unidade do meu papel, que é milímetros. Tá? Então, se eu considerei que a minha unidade de desenho do meu Model Space foi centímetros, eu trabalhei em centímetros, eu tenho que dizer aqui qual é a relação que existe de centímetros para milímetros, que é a minha unidade do papel. Então, nesse caso aqui, 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, meu primeiro número que vai ser colocado na minha escala é 10, tá? Sempre. Se eu estiver trabalhando em centímetros, a primeira informação da escala é 10. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Se eu estivesse trabalhando em metros, se vocês um dia pegarem um projeto que foi trabalhado em metros, e receberem um projeto que está em metros, ou seja, uma unidade lá de desenho do CAD equivale a 1 metro da realidade, esse primeiro número aqui, ele tem que informar quantos milímetros que você tem em 1 metro. Tá? Então, aí seria 1000, porque 1 metro tem 1000 milímetros, certo? No nosso caso, nós estamos trabalhando em centímetros, então meu primeiro número da escala vai ser sempre 10. O meu segundo número da escala são as unidades do desenho, e então eu tenho que informar a escala propriamente, né? O quanto que eu estou reduzindo do objeto real, né? Isso aqui é uma escala de redução, não 1 para 100, quantas vezes que eu estou reduzindo esse meu objeto real para que ele seja impresso, para que ele apareça no meu desenho, que nesse caso aqui vai ser 100. Então, o procedimento de execução da criação de uma escala nova é sempre o mesmo. O primeiro número, quando você trabalha em centímetros, é 10. O primeiro número, se você trabalha em metros, é 1000. O segundo número é a escala que você quer aplicar, tá? E então, feito isso, eu já criei a minha escala 1 para 100, né? Eu posso dar OK. Ela já apareceu aqui na minha lista de escalas e posso dar OK de novo. E agora sim eu posso colocar o meu desenho da minha cobertura aqui na escala 1 para 100. Então, vejam que ele reduziu, né, o desenho, a escala aumentou, então o desenho ele foi reduzido. Então, agora eu posso dar 2 cliques de novo fora da minha janela e selecionar a minha janela para enquadrar somente o desenho que me interessa nesse momento, que é o desenho da minha cobertura. Tá? Então, eu vou excluir todo o restante, inclusive, eu costumo colocar os títulos, tá? Os nomes, né, dentro da própria prancha também. Vocês viram que eu acabei de tirar o nome aqui, né, do meu desenho, né, o título do meu desenho. Por quê? Porque nesse caso aqui, por exemplo, eu já tenho o título das minhas plantas baixas feitos lá no Model Space, né? Mas como eu disse, esse projeto não foi feito por mim. Então, essa pessoa, ela plotou no Model Space e fez todos esses procedimentos lá. Eu gosto de colocar os títulos direto aqui no Paper Space, né, por essas ferramentas que eu já tenho aqui de nomes que fazem parte do Paper Space, porque dessa maneira, se eu, por exemplo, altero uma escala de um desenho em relação ao outro, o meu texto, né, ele nunca vai ser alterado, tá? Então, a gente tem ferramentas do CAD, que são ferramentas, blocos anotativos, que a gente chama, que eu vou explicar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? E que eles aumentam e diminuem segundo a escala que você coloca, tá? Então, a gente tem essa opção de ter blocos anotativos, o que não é o caso desse texto aqui, ele não é anotativo. Então, vejam vocês que quando eu diminuí aqui o tamanho do meu desenho do Model Space, esse meu texto ele diminuiu também. Então, isso aqui não ficaria legal, né? Porque o ideal é que todos os textos sejam do mesmo tamanho, independente do tamanho da escala ali que eu estou colocando no meu desenho, tá? Então, é por isso que, por esses motivos que essas questões todas de configuração de prancha, geralmente eu realizo aqui nesse espaço do Paper Space, tá? Então, eu vou enquadrar, nesse caso aqui, somente aí o desenho da minha cobertura, e vou continuar aí gerando os meus outros desenhos, tá? Então, mais uma vez, eu vou copiar essa viewport, eu vou copiar essa de cima, porque agora eu vou colocar cortes e fachadas, e todos eles estão na escala 1 para 50, que é a escala dessa viewport aqui, tá? Então, vou copiar,
E de novo, acionando o comando PAN, vou escrever, vou procurar aqui nos meus desenhos o meu corte. Eu tenho um corte aqui. Vou enquadrar somente o desenho do corte que me interessa. E, de novo, vou copiar. Mais uma vez, aciono a viewport e enquadro o meu segundo corte. Mais uma vez, eu vou copiar e vou copiar de novo já. Que eu tenho agora um corte fachada, então viram que eu tirei a escala, né, sem querer. Então, eu tenho que ir lá e colocar de novo. Mas nesse caso aqui, eu posso também procurar primeiro o desenho que eu quero, né? Às vezes é mais fácil procurar aqui e depois ativar lá a escala, tá? O que interessa é que vocês prestem atenção se no final ele vai estar na escala correta. Agora, eu vou enquadrar de novo o meu desenho, o que eu quero que apareça. E aqui embaixo está faltando aí o meu último desenho, ó. Vejam que eu já procurei ele só com o zoom aqui, para eu não perder muito meu tempo. E de novo eu vou colocar a escala certa. E aí vou fazer o enquadramento somente do desenho que me interessa. Esse procedimento, então, eu devo fazer aí para todos os meus desenhos, tá? Então, feito isso, eu tenho uma ideia de qual é o tamanho, né, qual é a dimensão que eu preciso para os meus desenhos, né, de qual é o tamanho de prancha que eu vou precisar. Então, como eu tenho esse desenho aqui, ó, que não é muito pequeno, né, o corte fachada C, por exemplo, né, eu poderia pensar, né, o corte fachada C, a minha planta baixa aqui do pavimento térreo, né, são desenhos muito grandes para serem colocados no A2, por exemplo. Então, nesse caso aqui, já dá para ver pelo tamanho que eu tenho aqui dos meus desenhos, qual é mais ou menos o tamanho de prancha que eu preciso. Ou vai ser A1, ou vai ser A0, tá? Eu poderia usar A0, mas eu verifico que nesse caso aqui eu posso utilizar a A1 sem problemas, enquadrando um ou dois desenhos em cada uma das pranchas A1. Aí dessa maneira eu consigo aí, vou conseguir ter um espaço relativamente esteticamente razoável assim para a colocação dos meus desenhos. Tá? Então, feito isso, a gente tem no caso dos nossos projetos aqui dois tipos de selo, né? No exercício anterior que eu mostrei no outro vídeo, no primeiro vídeo de plotagem, eu estava plotando na folha A3. Na folha A3 não tem nenhum sentido utilizar esse selo aqui, ele ocupa muito espaço, né, que é o selo padrão. Né, esse selo retangular ele geralmente é o mais utilizado, mas para um A3 ele ocupa muito espaço, então eu recomendo sempre que se use o selo vertical aqui, que sai um pouco do padrão. No caso do nosso tamanho A1, que já é uma folha maior, a gente pode utilizar tanto esse selo aqui, quanto aquele outro lá em cima, que é o padrão, tá? Os dois, eles funcionam bem. O que a norma geralmente coloca é esse selo aqui, e essa parte toda aqui que representaria o tamanho de 1 a 4, geralmente ela é destinada aí para colocação, por exemplo, de quadros, né, de informações sobre o projeto. A gente geralmente, a gente tenta não desenhar aqui nessa parte, tá? Porque antigamente se fazia de fato a impressão, né, dessas pranchas e essa parte aqui ela meio que ficava em branco, né, para ficar na frente quando a gente dobrasse a folha, ela ficava na frente do projeto em branco, era uma parte mais destinada a carimbo, né, a assinaturas. Hoje em dia a maior parte das prefeituras aí não trabalha mais com papel, então trabalha-se direto aí com o arquivo digital, então tem algumas questões que, na minha opinião, já não fazem mais sentido, né, de existir, tá? Mas no caso aqui do nosso projeto, a gente pode trabalhar tanto com esse selo quanto com aquele. Eu peguei no arquivo que eu mandei para vocês, eu peguei esse selo aqui, então eu vou copiar essa prancha aqui lá para baixo.
para fazer então a configuração dos meus desenhos. Tá? Então aqui eu tenho a prancha 1 e vou iniciar configurando, colocando a minha planta baixa do meu pavimento térreo. Então basta que eu arraste a planta baixa para cá, né? Nesse momento aqui, é bom lembrar que eu estou no espaço do papel, eu não estou com nenhuma janela ativa, né? E eu estou trabalhando exclusivamente a parte de organização das minhas pranchas, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar na minha viewport e vou arrastar e organizar a minha prancha como eu acho que fica melhor. Tá? Esse é outro motivo pelo qual eu acho mais adequado fazer a organização das pranchas no espaço do Paper Space, né? Porque eu não mexo dessa maneira nos desenhos lá do Model Space. Esses desenhos eles não devem ser alterados, né? Eu não posso, por exemplo, no Model Space, colocar a minha cobertura na escala 1:100, a não ser que eu dê um scale em toda a minha cobertura, em todo o desenho da minha cobertura. Eu poderia dar um scale e diminuir o tamanho da minha cobertura se eu faço a configuração no Model Space. Acontece que não é correto você alterar a dimensão real dos desenhos que a gente faz, né, dos objetos, tá? Porque no espaço do Model Space a gente tem que saber exatamente o que é que está sendo desenhado, porque não necessariamente a pessoa que está visualizando esse arquivo é a pessoa que desenhou, né? Então, se eu tivesse que colocar essa cobertura aqui na 1:100, por exemplo, eu teria que tirar, né, a cobertura do tamanho real dela para colocar então na escala 1:100, para diminuir esse desenho pela metade. Tá? Então, não seria coerente, na minha opinião, fazer a organização, é mais um motivo para não organizar a prancha aqui no espaço do Model Space. Tá? Somente explicando quais seriam as diferenças, né, de impressão de um espaço para outro espaço. Tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz a configuração da minha primeira prancha, né, coloquei aqui o meu desenho. Como eu falei, né, no caso desse projeto, ele já veio com o título do desenho no Model Space, tá? No espaço ali de trabalho do Model Space. Mas digamos que ele não tivesse vindo, tá? Com esse nome, eu vou baixar um pouco o título aqui só para que vocês visualizem essa questão, tá? Eu vou colocar o título aqui para baixo para sair da minha prancha ali. Então vejam que agora eu não estou com o título, tá? Então eu geralmente utilizo o próprio o próprio bloco que eu tenho aqui no Paper Space para fazer a colocação do título, tá? Então eu movo ali o título para minha prancha, né? Para a parte ali do meu desenho que eu quero que ele identifique, que seja identificado. E aí eu coloco o nome do título do desenho, né? Planta baixa, pavimento térreo. E a escala embaixo, escala 1:50. Tá? A mesma coisa eu preciso fazer no meu selo, né? Então, antes de fazer a cópia dessa minha prancha, eu já posso alterar aí todas as informações que eu preciso alterar aqui do meu selo, que fazem parte aí do meu Paper Space e que dizem respeito ao mesmo projeto, tá? Então, todos os elementos aqui do meu selo que vão ser repetidos nas outras pranchas, eu já faço essa alteração aqui, tá? Então, antes de fazer a cópia, vocês devem fazer as alterações das informações do selo para depois, então, fazer a cópia. Então, nesse caso aqui, digamos que eu tenha concluído, né, a organização da minha prancha, eu só vou pegar a prancha em si, e vou copiar, né, o que seriam as margens e o selo, para fazer, então, a organização da minha próxima prancha. E aí eu vou levar os meus desenhos para a minha próxima prancha. Então, o meu desenho da próxima prancha é a minha planta do meu pavimento superior. Então, eu vou mover, né, a minha planta do pavimento superior para cá. E a minha planta de cobertura, eu vou mover aqui para a parte de baixo. Eu geralmente me atenho bastante a essa parte da organização, tá? Eu sou bem rígida quando sou eu que faço os desenhos. Em relação à colocação dos desenhos, então eu geralmente tento alinhar um desenho com o outro quando eu tenho os dois desenhos assim na mesma prancha, tá? Então nesse caso aqui, a minha parede, ela está finalizando, né? A parede do pavimento superior está terminando aqui.
eu posso, por exemplo, organizar a minha prancha certinha aqui, né? O meu desenho certinho da minha cobertura, também alinhado com o desenho lá de cima. Então, eu tento fazer uma organização que seja esteticamente, assim, mais agradável, tá? Então, geralmente eu alinho um desenho com o outro, coloco aí os desenhos organizados de maneira a ficar mais bonito, assim, o resultado final. Tá? Então, nesse caso aqui é a mesma coisa. Digamos eu não tivesse aqui a identificação já lá no Model Space dos meus títulos, né? Eu iria copiar o bloco de título que eu já tenho lá em cima, né? E vou colocar aqui nesse caso da minha planta de cobertura, planta baixa, cobertura. E a escala nesse caso aqui não é 1:50, então eu vou colocar 1:100, tá? E essa linha aqui, ela geralmente termina lá junto com o desenho, tá? Então, eu posso trazer a linha mais ou menos até ali. Essa linha que demarca aqui o desenho que eu estou colocando. A mesma coisa eu teria que fazer para essa planta aqui de cima, né? Então, aí eu seguiria dando continuidade à organização das pranchas. Eu já vou copiar 2 pranchas, que é o que a gente vai precisar aqui nesse caso. E posso mover os 2 desenhos para minha primeira prancha, né, o meu corte A e o meu corte B. E posicioná-los onde eu acho que fica esteticamente melhor. Nesse caso aqui, pela dimensão dos desenhos, eu poderia posicionar um do lado do outro, né, mas acho que fica mais bonito também posicionar um em cima do outro aqui. Aí o ideal seria fazer também esse alinhamento que eu comentei anteriormente, tá? E posso agora posicionar os outros 2 desenhos na outra prancha. E finalizar, né? Colocar os títulos em cada um dos desenhos e assim por diante. Dessa maneira, eu teria a organização aí de todas as pranchas e ficou faltando a parte da situação, né, que eu não coloquei aqui. Mas a situação, ela não tem escala, então eu posso somente enquadrar a situação de qualquer maneira aqui no meu Paper Space, tá? Então, eu estou nesse momento agora copiando essa minha viewport de novo e vou procurar a minha situação aqui nos meus desenhos. Ela está aqui, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar a minha viewport na prancha e já deixar a viewport do tamanho que eu quero que a minha situação tenha, né? A dimensão que ela pode ter aqui nesse caso, já que ela não tem escala, tá? Então, nesse caso aqui, a minha situação é sem escala. Ó, eu agora posso dar 2 cliques na minha viewport e enquadrar a minha situação dentro da viewport, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar uma ferramenta do Zoom, que eu acho que eu não passei para vocês, né? Porque são várias ferramentas que a gente tem no Zoom. Mas a gente tem o Zoom Window, que é quando a gente faz uma janela e essa janela enquadra totalmente o desenho, né, no máximo que a gente conseguir em todas as dimensões, tá? Então, nesse caso aqui, se eu quiser, por exemplo, dar um zoom window, eu dou Z Enter e vejam que agora apareceram as opcionais do comando zoom aqui. E a opcional window é com o atalho W, W Enter. E aí eu posso dar um clique no ponto inicial da minha janela, que vai dar o zoom, e dar um clique no ponto final da minha janela. Então, vejam que enquadrou ao máximo aqui a minha situação. Nesse caso, eu não tenho escala nenhuma, então não preciso me preocupar com ela. E só vou agora enquadrar com a minha viewport a minha situação, o desenho que me interessa da situação. Tá? Fora isso, eu ainda teria aí tabelas, né? Outros elementos que talvez vocês tenham desenvolvido, não sei se vocês conseguiram desenvolver todos os elementos do projeto, mas os procedimentos de execução, por exemplo, de tabelas seriam o mesmo. Se eu desenhar as tabelas lá no Model Space, eu posso copiar a viewport e enquadrar a tabela de maneira que ela seja visível, tá? Como é que vocês podem saber
que aqui, se eu não estou trabalhando com escala nenhuma, se, por exemplo, o meu desenho está visível, como é que eu posso saber que essa minha situação ela está visível? Tá? Se as minhas fontes elas estão visíveis. A maneira mais fácil de vocês saberem isso é pegar a menor letra que vocês têm aqui no selo, tá? Que é essa aqui que aparece em azul, que está escrito proprietário, e comparar com as letras que vocês têm ali no desenho de vocês, né? Letras e cotas, com textos e cotas. Então, por exemplo, se eu copiar aqui esse texto e levar para lá, vocês vão ver que esses textos que aparecem na situação e a cota aqui, eles estão bem maiores do que esse meu letreiro. Tá? Isso significa que eles estão visíveis. Essa letra aqui é a menor que vocês podem ter na configuração de uma prancha aí no AutoCAD. Se for menor do que isso aqui, muito provavelmente não apareceria na impressão, tá? Então essa é uma das maneiras de fazer aí a comparação e ter a certeza de que os objetos eles vão aparecer depois. Certo? Então, feito isso, eu tenho agora já a minha configuração de pranchas e eu preciso fazer a impressão. Tá? Então, para fazer a impressão, vocês têm um arquivo de plotagem que eu deixei no SIGA, que é um arquivo CTB, que a gente chama, que é um arquivo que já tem aí as configurações de penas, né, específicas para os projetos que vocês estão trabalhando, e essas configurações elas são voltadas principalmente para quem está trabalhando aí na escala 1:50, que é a maior parte dos desenhos que nós trabalhamos na construção civil, eles vão estar na escala 1:50. Tá? Então, ele é um arquivo que eventualmente seria necessário fazer a alteração aí dessas penas, certo? Então, ele já tem aí essas configurações e o ideal é que vocês coloquem esse arquivo na pasta de cotas que o AutoCAD já tem aí no sistema do computador de vocês, tá? Então, essa pasta, antes de iniciar a plotagem em si, essa pasta ela fica indo lá no asão, onde vocês têm aqui a guia print, vocês têm a opcional, essa Manage Plot Styles aqui, tá? E se vocês entrarem aqui nessa pasta, né, então vocês vão ter lá os diretórios do computador de vocês, onde vocês têm as configurações do AutoCAD, e vocês têm essa pasta aqui de Plot Styles, tá? Então, dentro dessa pasta, vocês têm vários arquivos CTBs que já vêm aí com o AutoCAD. E sempre que vocês tiverem aí um arquivo novo, né, que precisa ser criado, de penas, por exemplo, de configuração aí de layers, né, que são as cores e as espessuras de penas que vocês vão utilizar, vocês podem jogar esse arquivo aqui dentro. Então, o que vocês precisam fazer é pegar lá o arquivo que eu deixei para vocês, e copiar e colar para cá. Então, aqui no meu caso, ele já está aqui, né? É esse arquivo, dois arquivos CTB plotagem, tá? Mas seria um procedimento simples, vocês teriam que ir, por exemplo, onde vocês baixaram o arquivo, né? Eu deixei o arquivo aqui na minha área de trabalho, basta que vocês copiem, deem Ctrl C e nessa pastinha aqui de Plot Styles, deem Ctrl V e o arquivo vai aparecer aqui. Tá? Aparecendo o arquivo aqui, ele vai aparecer lá nas configurações de impressão de vocês depois, na hora em que a gente está configurando a prancha. Tá? E lá dentro também a gente consegue fazer aí as alterações no arquivo. Então, voltando para o AutoCAD, tá? Para fazer a impressão, eu vou fazer a impressão de uma prancha dessas aqui. Vocês devem ir lá em plotar, né, lá em cima, pode ser na impressora ou ainda no aplicativo lá em cima, no asão, em print e plot, é o mesmo procedimento, tá? E vocês devem inicialmente configurar as impressões de plotagem aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou configurar primeiramente o plotter, né, que é a impressora. O AutoCAD, ele já vem hoje em dia com essa impressão aqui embaixo, o DWG para PDF, ou a gente tem aqui AutoCAD PDF, né, com diferenciações aí de qualidade da impressão, tá? Então, vocês podem utilizar tanto a alta qualidade quanto o DWG para PDF. Eu vou aplicar aqui o DWG para PDF, que é a impressora de PDF do AutoCAD, especificamente.
E nesse segundo campo, a gente precisa determinar o tamanho do nosso papel. Nesse caso, nós utilizamos na configuração da prancha o tamanho A1. Então, no outro vídeo, eu comentei com vocês que eu gosto de utilizar a folha ISO Full Bleed, que é uma folha que não tem margens configuradas, pré-configuradas. Então, geralmente eu vou na ISO Full Bleed e a folha, o tamanho que eu preciso, no caso aqui é o tamanho A1, na posição aí Landscape, né, que é a posição paisagem, tá? Então, feito isso, ó, vejam que ele já apareceu aqui no desenho do lado e vejam que não mostra margem nenhuma. A gente não tem margem nessa folha. Depois ele me pergunta o que eu preciso plotar, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aparece aqui nesses campos, porque existem, como eu falei no início do vídeo, outras maneiras de fazer a plotagem, mas no nosso caso, do jeito que nós configuramos a prancha, nós teríamos que definir a área de plotagem por meio de uma janela. Então, nessa janela, a gente vai dar um clique aqui com o Snap ativo, né? A gente vai dar um clique no endpoint desse ponto aqui da prancha, até o endpoint naquele ponto lá da prancha, tá? Feito isso, eu já determinei a minha área de plotagem. Essa minha área aqui de margem, no nosso caso, a gente não vai mexer, porque a gente já está aí trabalhando na ISO Full Bleed, não tem margem, tá? Então, vocês podem colocar aqui para centralizar a plotagem, mas também não vai fazer diferença no nosso caso. E depois a gente tem que colocar a determinação da escala de plotagem, que no nosso caso também é a própria escala da prancha, né? A escala que já está no Paper Space, que é a escala 1 para 1. Então, a gente não vai mexer aqui, tá? Esse campo aqui, eu geralmente só mexo quando eu estou plotando lá do Model Space. Não é o nosso caso. No nosso caso, eu já coloquei a escala no Paper Space, então a escala do Paper Space já está correta. Então, a gente pode manter 1 para 1, porque a gente já está lá no Paper Space com o desenho no tamanho correto. Lá em cima, eu preciso informar qual é o estilo de pena, tá? Então, aqui vocês vão puxar lá o arquivo CTB plotagem de vocês, que são as penas que estão configuradas de acordo com os desenhos que vocês vêm executando. Já previamente a gente já sabia quais os elementos que seriam impressos ali, né, em que pena. Tá? Então, o arquivo, o padrão, aquele que eu deixei no início do semestre, ele já estava aí pensado para ser impresso com essa pena. No meu caso aqui, eu vou utilizar essa outra pena, que é Andrade e Bertoncini, porque eu estou trabalhando no arquivo original, né, no DWG da pessoa que desenhou, da pessoa que fez o projeto, né, e não é o meu padrão de penas, é outro padrão de pena, então eu tive que criar um outro arquivo CTB aqui para fazer a impressão do projeto original. Tá? Mas no caso de vocês, vocês devem aplicar o arquivo CTB de plotagem que eu deixei lá para vocês. No meu caso aqui, eu vou utilizar esse arquivo de plotagem, tá? Feito isso, aí eu posso dar um preview e eu já tenho aqui a preliminar da minha prancha. Então, eu posso aí dar um zoom, né, e verificar como que estão ficando as minhas penas. Digamos que eu não tenha gostado muito da qualidade aí, né, de algumas penas. Digamos que eu queira que a minha parede ela saia mais grossa do que isso que está aparecendo aqui. Para mim tá bom, tá, nesse momento. Só que somente supondo que eu não gostei, né, da espessura aqui da minha parede. Eu quero ela um pouco mais grossa, tá? Eu posso fazer a alteração direto do meu arquivo CTB ali na minha configuração de plotagem. Então, essa minha pena aqui, no caso do meu arquivo que eu estou trabalhando aqui, que não é o mesmo de vocês, tá, pessoal? Eu estou trabalhando no arquivo original. O arquivo de vocês tem outra configuração de pena, tá? No caso do meu arquivo CTB aqui que eu estou trabalhando, as minhas paredes, elas estão em cor ciano. Se eu não me engano, no arquivo de vocês também, as paredes são ciano. Tá? Então, digamos que eu quero aumentar a espessura das minhas paredes, das linhas das minhas paredes, no meio aqui do meu processo de plotagem, porque eu não gostei. Eu achei que na visualização elas ficaram muito finas. Então, eu posso vir aqui em editar,
tá? E aí eu entro nas características aqui na edição, né, desse meu arquivo CTB aqui que eu estou trabalhando. E aí eu posso ir lá na cor específica que eu quero alterar, que nesse caso aqui ele está com a espessura 0,4, e alterar aí as configurações, né? Eu posso alterar todas as configurações, na verdade, mas nesse caso aqui eu quero alterar somente as configurações de espessura dessa minha pena. Então, digamos que eu queira colocar aí 0,7, tá? E posso aplicar e já de novo visualizar. Então, vejam que já vai alterar, ó, já ficaram um pouco mais grossas as minhas penas das paredes, tá? E dessa maneira eu posso ir configurando as penas se eu achar que o desenho não ficou muito legal, né, com a pena que eu já estava utilizando ali. Eu posso fazer a alteração na configuração do arquivo de penas diretamente ali na janela da minha plotagem, tá? Então, feito isso, digamos que agora eu achei que ficou bom, né? Eu acho que assim tá legal mesmo, inclusive a parede assim grossa. Eu posso clicar com o botão direito em sair. Feito isso, todas as minhas configurações nesse momento estão finalizadas e eu vou dar um OK e aí salvar esse meu arquivo. Eu vou colocar lá na minha área de trabalho, vou escrever projeto arquitetônico prancha 1, PDF e vou salvar. Tá? O mesmo procedimento eu vou fazer agora para as minhas outras pranchas, né? Então ele já lançou aqui o meu PDF e tal, meu PDF está finalizado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as minhas outras pranchas. Eu posso vir lá em cima. E eu não preciso configurar tudo de novo. Basta que eu venha aqui em cima, ó, onde eu tenho Page Setup, e eu selecione a opção plotagem anterior, né? Que é a que eu fiz anteriormente, a que eu acabei de fazer. E ele já vem com todas as minhas configurações prontas aqui. Então eu não fico de item em item, tá? Fazendo essa configuração. Então, nesse caso aqui, eu posso dar a janela. Somente é isso que eu vou ter que alterar e dar um preview, tá? Então, feito isso, já está finalizado e vou dar OK. Agora, nesse caso, eu vou colocar prancha 2. Agora, a mesma coisa eu vou fazer para as minhas outras duas pranchas. Vou pegar a configuração anterior. Vou só clicar daqui até ali. Posso dar um preview, tá tudo certo, né? Vejo que tá tudo certo com a configuração de prancha, de pena. E lanço o meu próximo desenho. E agora, mais uma vez, né, minha última folha de plotagem. Solicito a plotagem anterior. E salvo aí o meu arquivo PDF. Feito isso, eu estou então com os meus 4 PDFs já finalizados aqui, né? Eu vou fechar esses arquivos, tá? O que pode acontecer no caso do projeto de vocês, e que eu não citei anteriormente, é que as cotas ou outros elementos, como alguns textos, não apareçam, tá? Aqui na visualização da viewport. Eu esqueci de comentar isso anteriormente e também não cheguei a comentar lá no outro vídeo, no primeiro vídeo sobre plotagem. Tá? O que acontece? No arquivo padrão de vocês, vocês têm alguns blocos com características específicas que não aparecem aqui nesse arquivo da pessoa que desenhou aqui desse projeto, tá? Então, eu não tenho esse problema no caso desse projeto específico, porque eu não tenho esses blocos específicos e cotas que a gente chama de anotativas, tá? O que são esses objetos específicos? São esses que aparecem aqui para vocês, ó. Se vocês colocarem o cursor em cima desses objetos aqui, ó, desses blocos, os blocos de nível, né, os níveis em corte, os níveis em planta, né, as anotações aqui de identificação de janela, anotações de ambiente e as nossas cotas que vinham no arquivo padrão de vocês,
esses objetos aparecem com um símbolo de escalímetro, tá? Esse símbolo aqui, ele é um símbolo que mostra que esse bloco, ele é um bloco anotativo. Os blocos anotativos no AutoCAD, eles são blocos que são feitos para aumentar e diminuir de tamanho segundo a escala em que você coloca o bloco, tá? Então, eu cheguei a citar ele anteriormente, ali na hora em que eu falei sobre os títulos dos textos, mas eu não mostrei depois como que eles aparecem ali na prancha, tá? Então, eu vou somente copiar e colar esses blocos para cá, para mostrar para vocês como que eles funcionam lá na prancha. Vejam que eles estão aparecendo nesse momento aqui para mim, esses elementos anotativos, mas pode ser que eventualmente eles não apareçam aí para vocês, tá? Pode ser, por exemplo, que as cotas que vocês colocaram, elas não estejam aparecendo, né, que estejam com algum problema, não estejam sendo visualizadas. Por quê? Porque esses elementos todos no nosso arquivo padrão, eles são anotativos. Então, a gente tem que informar o AutoCAD que esses elementos nas viewports, tá, eles precisam estar ativos. Então, para vocês ativarem a visualização desses elementos, a gente tem que clicar nesses ícones aqui embaixo, ó, tá? Para ativar e desativar a visualização. Então, aqui eu mostro os objetos anotativos e aqui eu faço com que os objetos anotativos eles apliquem a sua capacidade de escala, tá? De diminuir e de aumentar a escala. Né? Porque, como eu falei, eles são blocos específicos, blocos especiais, né? São configurações especiais que aumentam e diminuem de tamanho segundo a escala que você coloca. Então, por exemplo, agora eu estou com esses elementos aqui ativos, ó, agora eles não estão apagando. Era para estar apagando, né? Às vezes essa parte do anotativo ela não funciona exatamente no momento em que você faz a solicitação para o AutoCAD, tá? Às vezes funciona até depois, quando você solicita um comando ali associado aos anotativos, tá? Mas só para que vocês visualizem o que acontece, né, com esses elementos, eu vou alterar aqui a escala, por exemplo, desse desenho e vou colocar na 1 para 100. Então, vejam que visualmente os objetos aumentaram de tamanho. Tá? Então, por que o AutoCAD faz isso? Ó, ele faz isso porque o desenho ele diminui, mas esses elementos que são elementos de anotação, eles não podem diminuir junto com o desenho. Então, geralmente, os elementos de anotação, eu coloco com essa capacidade de anotação, né? de alterar a escala segundo aí a escala que você coloca no desenho. Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso no vídeo ou se vocês vão conseguir entender essa parte aí no desenvolvimento do projeto de vocês, tá? Então, essas duas opções aqui embaixo na barra, elas mostram os objetos anotativos e elas ativam essa capacidade de escala desses objetos. Então, de novo, eu vou alterar agora a escala, vou colocar na escala 1 para 50, vocês vão ver que os objetos eles diminuíram de tamanho, tá? Por que eles diminuíram de tamanho? Porque eles são objetos anotativos e eu estou agora com essa opcional ativa aqui embaixo. Então, os objetos anotativos, as anotações aí do projeto de vocês, elas provavelmente estão com essa característica aqui ativa, se vocês pegaram o arquivo padrão como referência. E então, a gente tem que ter o cuidado quando a gente trabalha com esse tipo de objeto, de ativar e desativar aqui as opcionais dos elementos anotativos. Tá? Então, eles são bastante úteis, né? Eu não cheguei a explicar para vocês como é que se faz esse tipo de bloco, assim como eu não cheguei a explicar outros blocos que são mais complexos, né? Eu expliquei somente o procedimento padrão de execução do bloco, tá? Mas são questões assim que com o tempo, com a prática, né, com o conhecimento maior do programa, vocês têm aí possibilidades de se aprofundar mais nesses assuntos, né, nesses elementos que são mais complexos e que a gente não tem condições de estudar aí na disciplina. Tá? A gente não tem tempo para estudar todos os elementos do AutoCAD, então eu acabo me fixando aí no que seria o mais importante.
Tá, pessoal? Então, se por acaso um desses elementos de anotação não estiver ativo, vocês têm aqui que solicitar, aqui embaixo nas opcionais das viewports, né, que esses elementos sejam aí acionados e que eles apareçam na prancha de vocês. Então, seria isso. Feita aí a plotagem das nossas pranchas todas, vocês vão ter aí 4 pranchas. Essas 4 pranchas vocês podem fazer a união delas em um site que faça aí, que junte PDFs, tá? A gente tem vários sites que fazem isso gratuitamente aí, né? Vocês podem procurar no Google, tá? Basta que vocês arrastem aí as pranchas para o site e eles vão lançar um único arquivo com todas as pranchas para que vocês coloquem aí, façam um anexo no SIGA. Tá? Então, eu sei que o procedimento de plotagem ele é complexo, tá? Então, num primeiro momento, ele não é um procedimento que vocês vão entender rapidamente. Geralmente, os alunos têm que executar várias vezes para então, de fato, entender como é que funciona, como é que vocês podem tirar proveito aí do Paper Space, né? Por que esse espaço ele é mais fácil para fazer esse tipo de procedimento e como que vocês vão facilitar aí a execução da plotagem depois para vocês, mas com o tempo vocês vão aí pegando essas informações e esses procedimentos. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever também aí para fazer o lançamento da plotagem do projeto de vocês. Seria isso aí para esse vídeo, pessoal.